Estamos na semana que celebra o Dia Mundial do Câncer, iniciativa que busca aumentar a conscientização e a educação sobre a doença. Na região das Américas, o câncer ainda é uma das principais causas de morte, por isso permanece sendo um desafio de saúde pública no Brasil e no mundo. E para falar mais sobre esse assunto, a gente vai agora lá para Teresina conversar via Skype com o médico oncologista Carlos Eduardo. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao Notícias de Picos. Opa, boa noite, tudo bom? Tudo bem, doutor. Doutor, a gente vai falar, né, como eu acabei de falar, a gente está na semana do Dia Mundial do Câncer. É importante a gente destacar ações preventivas, falar um pouco sobre essa doença que afeta tanta gente no mundo inteiro e que os números ainda assustam, né? Por exemplo, neste ano de 2025, o ano começou agora, já tem aí uma estimativa, segundo o INCA, de mais de 700 mil novos casos somente no Brasil. Então, realmente é uma realidade, são os números assustadores. Isso realmente é um dado preocupante. O que nós vemos é que o número de casos de câncer ele realmente está aumentando bastante e, assim, não tem uma única causa. Então, o que nós falamos, às vezes, é um conjunto de fatores. Então, muito da questão do alimento, né? Alimento que hoje em dia nós temos, as pessoas têm cada vez mais acesso a alimentos processados, ultraprocessados, a questão do sobrepeso, né? Da obesidade, tudo isso influencia. Então, é só você, por exemplo, pegar uma foto, se você pegar uma foto antiga do Brasil, né? Não sei, São Paulo, Rio, você vê que todas as pessoas, a maioria das pessoas, né, realmente estavam no peso. Então, hoje em dia, a obesidade é um dos fatores, tá certo? Mas não só isso, né? Acredita-se também que talvez com esses, né, o cigarro diminuiu, mas esses vapes, né, que possam, com o tempo, estar aparecendo também alguns casos, né, de câncer relacionados também ao vape, né? Que tem muita gente que pensa que não faz mal, mas na verdade faz bastante mal. E uma outra coisa que pode estar influenciando bastante também é o sedentarismo. Então, é uma coisa multifatorial esse aumento do número de casos de câncer. Também temos que levar em consideração que hoje em dia está se diagnosticando mais, né? Mais pessoas têm acesso aos métodos diagnósticos e temos que ver também que a população está envelhecendo. E sabemos que um dos fatores de risco para o câncer, né? Um dos fatores de risco, inclusive, nós falamos como não modificáveis, é a idade. Ou seja, o estilo de vida, segundo o senhor também, né, e pesquisas mostram que está lá em cima no ranking de causas, né? O senhor falou a respeito desse vape. O vape é um tipo de cigarro que surgiu nos últimos anos, que muitos jovens estão usando e que, assim, não tem uma pesquisa, um dado concreto dizendo que isso causa morte, porém, a longo prazo, com certeza vai trazer prejuízos. Então, o estilo de vida das pessoas, com certeza, favorece o surgimento de câncer, não é isso? Isso, influencia mesmo. Como o vape é uma coisa nova, né, a gente precisa de realmente estudos mais com a significância estatística maior, mas você está inalando, né, uma fumaça, uma substância, coisa, né? Uma substância quente que, querendo ou não, vai lesionar a sua mucosa do trato respiratório. Então, acredito que a gente vai ver em um futuro breve dados relacionados a vape e o número do aumento de câncer de pulmão. Né? O que a gente tem de concreto realmente é a questão da obesidade, que a obesidade interfere muito nessa questão do câncer, e também o cigarro, né? O cigarro está aí como um dos principais motivos da causa de câncer. Doutor, quais os principais tipos hoje, assim, que mais acometem as pessoas? Olha, no Brasil, o principal tipo de câncer é o câncer de mama. Ele realmente é o mais comum, tá? Em seguida vem próstata, depois colo retal, pulmão, colo uterino também está entre os mais comuns. Na verdade, acima do de mama estão os cânceres de pele, tá? Então, abaixo, primeiro o câncer de pele... né? Assim, câncer de pele de uma forma geral. O melanoma ele já seria uma forma mais agressiva do câncer de pele.
Então, eu falei esses dados, mas coloca acima deles, por exemplo, o câncer de pele. Então, quando nós estamos falando do de pele, aí sim, tem os melanomas e os não melanomas. A maior parte dos cânceres de pele são não melanomas, que a cirurgia é suficiente para, né, para já fazer o tratamento. O melanoma não, ela realmente é mais agressivo. Em alguns casos, precisa fazer algum tratamento complementar. Doutor, ontem, né, foi o Dia Mundial do Câncer. E assim, como é que o senhor avalia essas campanhas, né, como o Outubro Rosa, Novembro Azul, porque esse dia é justamente para conscientizar as pessoas sobre as medidas preventivas, né, um estilo de vida mais saudável. Essas campanhas, elas estão impactando, realmente estão ajudando a conscientizar essas pessoas para ter esse estilo de vida mais saudável e assim evitar o câncer? Sim, como você me diz, a palavra mais importante é conscientização, porque a partir da conscientização, então vem aqueles três pilares, né? Então, conscientização sobre os fatores de risco, então com isso o paciente ele vai, obviamente, evitar os fatores, né, que possam levar ao câncer, sobre o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura, e também sobre o tratamento, porque nós sabemos que, né, se você for diagnosticado no começo, as chances de cura são maiores. E, obviamente, você conscientizando a população, conscientizando nossos né, representantes, né, na parte política, também fica mais fácil de pleitear, por exemplo, né, recursos para tratamento, para, enfim, né, políticas públicas para o tratamento, para a prevenção, para tudo relacionado ao câncer. Como é que o senhor acha também a questão do Sistema Único de Saúde, o SUS, no aparato dessas pessoas, né, que precisam se tratar contra a doença? A gente começou a entrevista falando a respeito desses dados preocupantes, né, previstos para 2025. Como é que o senhor acha que vai ser esse acolhimento dessas pessoas que, porventura, sejam acometidas dessa doença? Então, a maior parte da população realmente ela recorre ao SUS, né, para conseguir tratamento. Não vou dizer que é perfeito, né, realmente, né, tem algumas coisas, alguns medicamentos, algumas terapias de alto custo que não são acessíveis nesse caso, mas eu te falo que né, o básico do tratamento, a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, em alguns casos braquiterapia. Então, a maior parte do tratamento, realmente, ele é coberto pelo SUS, tá? Doutor, só para finalizar a nossa entrevista, né, aproveitando, né, como a gente vem falando sobre o Dia Mundial do Câncer, um trabalho de conscientização, né, de prevenção, fazer com que as pessoas obtenham esses hábitos saudáveis, o senhor que é especialista na área, para o senhor falar para os nossos telespectadores o que é que precisa ser feito na prática para, de uma forma, combater, prevenir essa doença que afeta tanta gente, né? Os fatores relacionados ao câncer, eles são de dois tipos, tá? Tem os modificáveis e os não modificáveis. Entre os não modificáveis, né, tem idade, tem o sexo, tem o histórico familiar. Entre os modificáveis, que são que realmente nós podemos, né, agir, tem a questão do tabagismo, realmente evitar o tabagismo, não tem nenhum benefício, e não só em relação ao câncer, mas também, por exemplo, doença cardiovascular, enfim, N doenças, né? O álcool, né? Se você me perguntar, doutor, tem alguma dose segura do álcool? Não tem. Obviamente, quanto mais o paciente, né, tiver a exposição, quanto mais ele beber, maior a chance de desenvolver alguns tipos de câncer. Mas se também for coisa esporádica, obviamente a chance é menor. Outra coisa que pode também diminuir o risco de câncer, né, entre os modificáveis que eu estou falando, são a questão das vacinas. Então, sabidamente, temos algumas vacinas que elas evitam alguns tipos de câncer. A vacina contra a hepatite B, ela diminui o risco de câncer de fígado. A vacina do HPV, né, que até está indicado para crianças, para tanto meninos quanto meninas, né, de 9 a 14 anos, ela previne contra alguns tipos de câncer, como o câncer do colo do útero, o câncer do canal anal, alguns tipos de câncer de cavidade oral relacionados ao HPV, e também a questão da exposição ao sol, né? Aqui o principal fator de risco para câncer de pele é realmente
a exposição ao sol, às vezes, naquele horário mais quente, entre as 10 às 16, e sem proteção. Então, essas são algumas coisas que nós podemos evitar.